Estamos de volta, CPRM, Braskem, esses são os temas dominantes do Ricardo Mota Entrevista dessa semana. Os nossos convidados são o Dr. Alfredo Gaspar Mendonça, Procurador-Geral de Justiça, e o Defensor-Geral do Estado, Ricardo Melvo, para quem eu deixei a indagação. Quando ele vê o caso de Mariana, lhe bate um desespero de que isso possa se alongar. Já são mais de 3 anos ali sem solução nenhuma. Olha, Ricardo... Ou isso é a motivação? Veja só, em Mariana é um atestado de descrédito para o Poder Judiciário. Aqui em Alagoas acredito que isso não vai acontecer, porque com base nos indícios, o Judiciário já mostrou o caminho que deve seguir. A princípio com a penada de 100 milhões de reais e em seguida, em grau de recurso, impedindo a divisão de lucros no montante de 2,6 bilhões, com indícios. Quase 2,7, né? Quase 2,7 bilhões. Agora temos uma prova definitiva que tudo foi o que está acontecendo em face da mineração, mas não só mineração, com todo o respeito, mas da forma que foi colocada lá, uma mineração imprudente, inconsequente. Foi dito no laudo, está no laudo, que a Braskem enviou dados com erros grosseiros. Isso eu acho de uma gravidade terrível, né? Isso leva imediatamente a você dizer que estava agindo de má fé. Quer dizer, então, eu não acredito que com uma prova dessa envergadura, feita por um grupo, esse sim, independente, porque não está a pagamento de ninguém, né? O Judiciário não vai tomar medidas ainda mais duras, porque se com indícios já tomou essas medidas, eu acho que agora é hora de adotar medidas satisfativas. É o que a gente chama de antecipar os efeitos finais da sentença. Pois é possível isso do ponto de vista legal ou é uma cartada assim muito ousada, enfim, como tentativa? Não, é possível, isso aí está na lei, não é de agora, não há novidade. Agora, o Judiciário tem que saber trabalhar diante da situação fática. A distribuição do tempo, você tem como invertê-la de acordo com o ônus do tempo, né? De acordo com o peso, o ônus, o desgaste do tempo, de acordo com o que o caso requer, tá? Então, mas veja só, mas seria uma tutela irreversível, porque a irreversibilidade é proibida. Nem sempre é proibida, tem que deixar caução. Nem sempre, a lei diz, quando a parte for hipossuficiente, não tem que deixar caução. Às vezes, até não sendo hipossuficiente, mas nesse confronto entre a segurança, a irreversibilidade e a efetividade, a dignidade das pessoas... Suficiência, ou seja, pessoas pobres ou, enfim, sem condições financeiras de arcar com uma despesa adicional, como ter uma casa nova, né? Exatamente. Então, é possível sim, e aliás, não é possível não, é um dever, diante do caso concreto, entregar a proteção suficiente, a tutela adequada para o cidadão. A Defensoria e o Ministério Público está atuando nesse sentido. Está muito claro dentro dos autos e aguardamos agora uma decisão do Judiciário nessa linha de raciocínio que estamos colocando aqui. Acreditamos que Alagoas não será Mariana. O Judiciário não vai deixar isso acontecer. Acreditamos seriamente nisso, Ricardo. Doutor Alfredo, o Ministério Público Federal também, ao que me parece, deve entrar nessa ação. Isso puxa para a Justiça Federal ou vocês podem atuar concomitantemente? Fizemos essa análise, sempre estivemos de porta aberta para uma atuação conjunta. A própria União foi chamada e disse que não tinha interesse. Isso demonstra que entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, Minas Gerais é um exemplo disso. Nós temos atuação na Justiça Federal e temos atuação na Justiça Estadual. Não resta a menor dúvida que a Justiça Estadual está mais perto da população, conhece melhor o que está acontecendo. E não pode se eximir dessa responsabilidade. Os reflexos, eles têm atribuição estadual e têm competência estadual. Nós precisamos fomentar a competência da Justiça Estadual com respostas rápidas. O Judiciário está com a faca e o queijo na mão para prestar uma jurisdição efetiva e rápida e que traga soluções para essa população. Não haverá concorrência, digamos assim. Olha, pode até haver ações concomitantes. Mas a competência da Justiça Estadual, essa aí não resta a menor
dúvida. A atribuição do Ministério Público e da Defensoria Pública também no âmbito estadual, também isso aí está pacificado. E nós o que desejamos é menos litígio de discussão de competência e mais solução de problemas. Olha, o laudo saiu, não vai haver 2 mais 2 é igual a 5. A responsabilidade é concreta, objetiva, por meio de estudo científico. A ação já foi proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria, está na mão do Judiciário. Como o doutor Ricardo falou, 100 milhões pelas evidências e agora nós temos a prova, estamos pedindo 6 bilhões e 709 milhões para reparar danos junto à população. Isso seria o bloqueio ou o bloqueio e a aplicação desse Seria recurso? o bloqueio para que nós apresentemos todos ações concretas que possibilitem esse dinheiro ser aplicado. Desde a reparação do dano individual, a reparação do dano coletivo, a estabilização do bairro, enfim, é um bloqueio que vai permitir e salvará a Prefeitura e o Governo do Estado, inclusive, nas ações que são necessárias para a reparação de toda essa tragédia que está aí existente. E o Judiciário pode ser o grande professor disso tudo. Ele ficará controlando justamente a aplicação correta desses recursos na reparação dos danos, na estabilização, na recuperação da atividade econômica paulatina. Veja, com muita responsabilidade, ou seja, o Judiciário pode fazer isso e ficará sob o controle. Aí vem a pergunta, por que não fazer? Olha, não fomos nós que produzimos essa irresponsabilidade, não fomos nós que causamos a interrupção da atividade econômica, isso foi fruto da irresponsabilidade, mas nós temos sim que estar dentro para repararmos esses danos à população. Milhares de pessoas estão prejudicadas. E ninguém vai dizer, vai ser feita uma ação, vão agora atrás dos responsáveis. Nós já fizemos isso lá atrás, nós percorremos essa estrada quando poucos tinham essa coragem. Você está falando com 2 pessoas que colocaram as instituições lá no começo, expostas a uma pedrada e recebemos essas pedradas. Quando íamos ser sacrificados, veio o laudo trazendo a verdade daquilo que nós já apontávamos. Agora estamos falando mais grosso ainda. É hora de dar as respostas necessárias no âmbito judicial, com o bloqueio necessário para reparar esses danos. Obrigado, doutor Alfredo. Obrigado, doutor Ricardo. Foi um prazer recebê-los e eu acho que é isso, né? Nós tivemos uma semana muito intensa, mas eu diria que foi uma semana de boas notícias, sim, porque ter uma indefinição, como era o caso, né, sobre essa situação, era o que de pior poderia acontecer. Pelo menos isso foi resolvido, é um passo, os senhores já disseram, mas é um passo fundamental, sem o qual a gente não chegaria a canto nenhum. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.